Olá, pessoal! Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Porque, como eu sempre digo, não existe nada melhor do que nós estarmos com a paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu me senti um pouco assim à vontade de falar sobre Bíblia, sobre assuntos da Bíblia e que nos interessam muito, né? Todos os assuntos da Bíblia nos interessam muito. E hoje eu quero falar um pouco sobre ironia, gente. Ironia, que é a mesma zombaria, que é o mesmo sarcasmo, certo, gente? Então, eu pessoalmente, eu acredito que nós temos que tomarmos cuidado quando nós estivermos pregando a palavra de Deus para ganharmos almas, para povoarmos os céus. Temos que tomarmos cuidado para não usarmos a ironia, que é o mesmo sarcasmo, que é a mesma zombaria. Tá, gente? Sabe por quê? Na Bíblia, nós encontramos várias referências a respeito dessas figuras de linguagem que se tornam a mesma, né? Ironia, sarcasmo, zombaria. E muitas vezes, nós pregadores temos a mania de chegarmos nos púlpitos das igrejas. Quando eu falo nós, é porque eu também, às vezes, né, posso já ter falado, não sei. Se eu já falei, eu peço perdão, tá? Aos meus irmãos. Mas púlpito de igreja é lugar para você falar de Deus e ganhar almas para Cristo, e não lugar para deixar pessoas irritadas, pessoas ironizadas, né, por causa dessa tal figura de linguagem, sarcasmo, ironia, que quer dizer uma coisa, você quer dizer uma coisa e diz outra. Quando você diz assim, por exemplo, olha, a palavra está aí entre Gênesis e Apocalipse. Cuidado, cuidado. Se alguém lá atrás lhe responder, por acaso o livro que eu estou usando é diferente do seu? E aí vai responder ele com sarcasmo também, com ironia. Como vai ficar? Precisamos tomar cuidado com a nossa posição, a posição que Deus colocou, na qual Deus nos colocou. Sabe por quê? Há muitas passagens na Bíblia que indicam ironia, sarcasmo. Até Deus usou essas palavras. Os profetas, né, a profeta que usou, várias pessoas usaram esta linguagem de ironia, de sarcasmo, certo? Mas não foi com pessoas do seu povo, foi com pessoas, como por exemplo, Deus usou de ironia com o rei de Tiro, quando o rei de Tiro ele se achou tão vaidoso, né, está lá em Ezequiel 28:35, quando o rei de Tiro se achou tão vaidoso que ele disse assim: agora eu posso colocar a minha cadeira e me assentar ao meio do mar. Deus disse a ele através do profeta Ezequiel que se ele realmente é Deus, queria enviar a ele inimigos terríveis para tirar a sua vida e queria vê-lo ressuscitar. Então aí houve a ironia, né? Deus usou da ironia, do sarcasmo para com o rei de Tiro, né? Porque ele estava agindo mal, estava agindo mal. E aí, será que as pessoas que estão sentadinhas lá ouvindo o sermão apregoado por mim ou por você merece sarcasmo? Merece você abrir a sua boca e falar para essas pessoas como se elas fossem tolas, como se elas fossem, né, pessoas que não soubessem consultar a Bíblia? Ora,
Eu ou você, quando vamos para o púlpito da igreja, nós já vamos com a palavra preparada, já vamos com o nosso texto ali anotado, as nossas referências. A pessoa não, ela vai procurar na hora. Ela vai procurar na hora. Então, o que eu estou falando aqui vale para mim, vale para você que é pregador. Vale para nós que somos pregadores da palavra de Deus. Elias também, ele usou essa figura de linguagem, ironia, né, que é o mesmo sarcasmo, zombaria. Ele também usou. Quando ele, lá em 1 Reis 18, 17, quando ele disse aos profetas de Baal, né, quando estava lá pedindo para chover, grite mais alto, ele não ouviu, talvez ele esteja dormindo. Gritem, gritem. Então Elias, aí, quando ele se comportou dessa maneira, ele usou a ironia, ele usou, né, essa figura de linguagem aí, que é ironia, sarcasmo ou zombaria, tá, gente? E aí, nós vamos continuar nos púlpitos das igrejas, zombando dos nossos irmãos que estão sentadinhos nas cadeiras dos templos, nos bancos, zombando dos nossos irmãos. Hein? Essa mensagem que eu estou falando aqui, essa parte de dizer, está aí, procure, acharam? Não está muito difícil, não, está entre Gênesis e Apocalipse. Gente, há outras mais graves que a gente escuta. Cuidado com isso, porque se alguém lhe disser, por exemplo, o livro que você está usando é diferente do meu, vai estar usando também a ironia, você não vai achar ruim. Você não pode achar ruim. Sabe por quê? Porque você deu lugar. É igual um professor que ele dá com desculpa da palavra, aqui que eu estou falando, né? Ele lança uma palavra de ironia ao aluno, o aluno responde com ironia, qual o direito que o professor tem de corrigir esse aluno? Nenhum. Bem assim somos nós pregadores. Temos que tomarmos cuidado, porque a ironia, quando ela foi usada na Bíblia, lá o Herodes, né, Pilatos, sei lá, usou a ironia quando colocou lá Jesus, o rei dos judeus. Na verdade era, mas ele usou como zombaria, como ironia. Então, a gente vê exemplos na Bíblia que não são cabíveis, né? Não são cabíveis a pessoas ficarem imitando esses exemplos em púlpitos de igrejas, porque elas estão falando com pessoas da mesma fé e não com pessoas que escandalizam o evangelho de Cristo. Certo, gente? Então essa é a minha palavra, né, de hoje, ou seja, não minha, mas o Espírito Santo me instigou. Ele me instigou, ele pôs no meu coração. Aliás, há dias que o Espírito Santo vem colocando essa palavra no meu coração, tá? Para eu fazer um pequeno vídeo falando sobre essa figura horrorosa, essa figura de linguagem, zombaria, ironia. Quantos zombadores aí, né? Pessoas zombaram de servos de Deus na rua quando passavam com a Bíblia. Ou até, lembra um profeta que estava passando e os jovens zombaram desse profeta. Eu não me lembro qual foi o profeta. Diz a Bíblia que a terra se fendeu, né? Quer dizer, a terra abriu e engoliu esses jovens. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O púlpito é um lugar consagrado para pregar a palavra de Deus, para consertar vidas e não para deixar vidas irritadas. Então, quando a gente faz uma zombaria com outras pessoas, a gente tem que pensar na gente. As pessoas que estão nos ouvindo, elas não são bobas, não são tolas, certo? Então, a gente precisa aprender a usar sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Deus usou, sim, a ironia, o sarcasmo com o rei de Tiro quando ele quis ser Deus, que ninguém toma a glória de Deus. Elias usou, sim, com os profetas que serviam
aos deuses de Baal. E aí nós vamos ficar nos púlpitos dos templos, das igrejas, templos, usando ironia, sarcasmo, zombaria com os nossos irmãos que estão no banco? Pois é, fica a pergunta, né? Então, essa citação que eu fiz, procure aí, está entre Gênesis e Apocalipse. Desculpa. Esta é apenas uma citação, mas há outras que muitas vezes a pessoa pergunta e você tem a vontade de dizer não, eu estou lá fora, eu não estou aqui dentro. Tomemos cuidado, tá? Eu estou falando comigo mesma, tá, gente? Eu estou fazendo o possível, por isso que eu estou querendo fazer minhas pregações na internet, porque eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero apregoar segundo a vontade de Deus, tá, gente? Porque há pessoas que nem um glória a Deus quando está na cadeirinha ou no banquinho dão, mas quando estão na frente, não vou nem falar, né? Eu acho que senão eu vou falar demais, tá? Mas eu acho que eu não estou falando demais, não estou falando a verdade. Jesus Cristo é testemunha de que eu estou falando a verdade, nada além da verdade, tá? Então, as palavras de ironia, que é a mesma zombaria, que é o mesmo sarcasmo, foram usadas até por Deus, mas contra o adversário, lançadas ao adversário e não aos seus filhinhos na fé. Tá, gente? A gente precisa tomar muito cuidado, porque as pessoas que estão ali estão querendo mudança de comportamento através desse evangelho que Jesus veio trazer a preço de sangue para nos salvar e mudar a nossa vida para melhor. Amém? E que Deus, assim, possa abençoar a todos. Um beijo, amigo, fraterno, no coração de todos. Eu sou a irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.